Olá, ouvintes do Urbanidades, aqui é Bruno Vieira Borges, vocês me conhecem de outros episódios e hoje chegamos ao último ato da série especial Esporte Cidade, uma parceria entre o Observatório do Lazer e do Esporte, o OLE, e o Urbandata Brasil na figura de seu podcast, que é o Urbanidades. Eu aproveito para incentivar toda a nossa audiência a seguir ambos os projetos no Instagram, lá você fica por dentro das novidades, e aproveito também para estimulá-los a ouvir os outros 2 episódios da série. Eles já estão disponíveis nos melhores agregadores de podcast. Hoje, para brilhantar nossa última conversa, eu tenho o privilégio de dividir a bancada de entrevistadores com 2 companheiros de Olé. Para começar, Luca Moraes Luiz, doutorando em Sociologia com dupla titulação pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Innsbruck, na Áustria. Tudo bem, Luca? Olá, Bruno, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no podcast do Urbanidades pela primeira vez. Espero poder voltar mais vezes. E Bruna Barenco, doutoranda em História pela Universidade Federal Fluminense. Tudo certo, Bruna? Tudo bem, Bruno. Eu estou muito feliz, um prazer estar aqui conversando com vocês hoje no Urbanidades. E a presença do Olé hoje se estende também aos entrevistados. Nós estamos muito felizes em receber Michel de Paula Soares, doutoranda em Antropologia pela Universidade de São Paulo, sob orientação do professor José Manhã. O Michel também é professor de boxe e este é seu tema de pesquisa. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre um dos capítulos da tese que o Michel irá defender ainda esse ano. Vai se tornar o primeiro doutor do Olé. Pra gente é um grande prazer. Tudo bem, Michel? Bom dia, boa tarde, boa noite. Com licença e obrigado pelo convite, Bruno. E para formar essa dupla com o Michel, nós recebemos também uma das grandes referências brasileiras nos estudos de futebol e torcida, entre tantas coisas, professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, coordenador do LESP, o Laboratório de Estudos do Esporte, e editor da importante revista Esporte e Sociedade, Bernardo Buarque de Holanda. Tudo bem, Bernardo? Olá, Bruno. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu. Muito bom poder ter uma interlocução com pós-graduandos, com esse espaço do podcast, do observatório e ver de que maneira os estudos acadêmicos sobre o esporte e o futebol frutificam, né, na esteira dos mega-eventos. Durante muito tempo a gente viu essa voga de estudos muito associada ao impacto midiático que a gente tinha da cobertura jornalística sobre os esportes diante da construção dos mega-eventos, e a gente tem agora, passados 10 anos de uma Copa do Mundo no Brasil, a gente vê que é algo perene, é algo sólido e algo que vem se aprimorando do ponto de vista geracional, com pesquisas que são capazes também de superar aquilo que a gente faz, o que a gente vê como desdobramentos de uma agenda de pesquisa que hoje é reconhecida de maneira interdisciplinar em várias áreas, que avançou, se consolidou em várias áreas. Então, muito bom poder trocar ideias com vocês. Muito obrigado pelo convite. Para começar aqui essa discussão, eu acho que é interessante a gente trazer, nos textos que lemos em preparação do professor Bernardo, apareceu uma questão de como as identidades da América Latina foram construídas em cima do futebol, como essa construção foi difícil, né? E aí tem uma questão de crise de identidades em relação à torcida com as seleções. E aqui no caso do Brasil, a gente teve, por exemplo, uma situação que a Simone Guedes chama de sequestro do verde e amarelo. Então, qual seria o impacto dessa crise de identidade com a seleção no cotidiano das torcidas, na vivência urbana dos estádios, para que aconteça esse aumento de identificação com os clubes? Eu parti muito de uma experiência de contato com colegas pesquisadores de outros países da América Latina, então participando de encontros da LASA, da ALAS, assim, associações que promovem encontros e que estabelecem esses contatos com colegas pesquisadores, né? A gente sabe que a gente está muito voltado para as ciências sociais nos Estados Unidos, na Europa, e a possibilidade de estabelecer encontros em Santiago do Chile, em Bogotá, na Cidade do México, permitiu esse contato com uma rede de pesquisadores e a partir daí criou essa curiosidade de ampliar o foco, o escopo da nossa pesquisa de uma escala mais local, de uma escala nacional, pensando a ideia da identidade latino-americana. Então eu parto, por analogia, de toda uma discussão do imaginário sociopolítico latino-americano, que a gente conhece desde o século XIX, como uma identidade francófona, né, que foi forjada na esteira do governo de Napoleão III, e de que maneira esse espelhamento, né, de uma Ibero-América, de uma Panamérica,
América, da influência dos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX, ele teve impacto não só intelectual, ele teve impacto não só da discussão sobre desenvolvimentismo, da teoria da dependência, do arielismo, das correntes intelectuais que refletiram sobre a difícil construção de uma identidade da América Latina, aquilo que Darcy Ribeiro chamou de a pátria grande, assim, de um sonho de emancipação, de uma longa história. Pensamos aí em Eduardo Galeano, em vários autores na segunda metade do século XX. E um pouco o meu mote, a minha inspiração foi um pouco pensar essa discussão quando a gente reflete o desenvolvimento do futebol, a implantação do futebol nesse espaço geográfico, nessa ideia continental, nessa ideia regional e toda essa discussão que tem do imaginário dos esportes vis-à-vis daquilo que se desenvolveu nos Estados Unidos, né? Um pouco essa ideia de um país hegemônico que influencia culturalmente os países caribenhos, os países das Antilhas, os países da América Central e mesmo do norte, ali da parte norte da América do Sul, pensando Venezuela, pensando Colômbia, e de que maneira o soccer, o futebol, ele assiste a um espelhamento diferenciado, ou seja, de que maneira os Estados Unidos, primeiro pela prática do futebol feminino e depois progressivamente com o desenvolvimento do soccer nos Estados Unidos. Então um pouco foi partir de um certo paradoxo, né, de uma via em geral de mão única, para pensar de que maneira a América Latina, como metáfora, ela encontra no esporte um alcance e um limite muito interessante para você pensar uma discussão que tem uma longeva tradição latino-americana. A segunda parte, vamos assim dizer, da sua pergunta remonta mais para aquilo que a gente assiste no século XXI, em que se percebe, ou seja, a gente acompanha de que maneira a relação da identidade nacional e da identidade clubística, que em determinado momento se retroalimentava, ela começa a se cindir, né? E de que maneira a gente percebe na organização, né, das grandes estruturas administrativas do futebol contemporâneo como progressivamente isso vem sendo percebido. Então, um sinal disso é o projeto de fazermos uma Copa do Mundo de clubes, como inserir isso dentro de um calendário esportivo que já está mais ou menos montado, de que maneira a Copa Libertadores da América assiste a um protagonismo, espelhando também um modo de organização que não passa pelos Estados Unidos, mas passa pela Champions League, pela organização do futebol de clubes da Europa. Então, de que maneira a identidade clubística no século XXI, ela avança essas fronteiras e ela coloca novos parâmetros daquilo que há 4 décadas atrás era uma realidade muito longínqua, muito distante. E nesse sentido a gente trabalha com um jogo de escalas, para usar termos da conhecida microhistória italiana, pensando essa ideia de que já tivemos um campeonato local, os campeonatos estaduais como mais importantes no Brasil, depois tivemos o crescimento de importância do Campeonato Brasileiro, quando a partir de 2004 a gente começa um novo sistema de disputas e, vamos dizer assim, passadas 2 décadas a gente assiste a uma realidade em que os clubes vão progressivamente se tornando mais importantes e as competições continentais também acompanham esse crescimento de importância para os clubes do que é ganhar uma Libertadores, do que é ganhar uma Sul-Americana, enfim, pensando que isso vai gerar uma nova ordem de relações identitárias também entre as torcidas, né, na medida em que você tem uma circulação pela América do Sul, pela América Latina, a partir dessas novas competições. Então, o que esses encontros, o que essa nova escala de competitivo internacional coloca do ponto de vista da formação de identidades, pensando alianças, pensando rivalidades entre clubes. Então, a gente começa a assistir essa sistematização com o crescimento de importância da Taça Libertadores da América, para dar um exemplo concreto daquilo que a gente vê no cotidiano. E é interessante que a gente grava esse podcast numa semana em que a gente tem aquela janela, aquela agenda da FIFA em que a gente tem uma pausa nas competições nacionais, nas competições continentais, para que entre em cena a seleção nacional, para que entre em cena as competições como a que se avizinha nesse mês, que é a Copa América, e a gente vê essa relação que a cada Copa, a cada quadriênio, a gente percebe que há a continuidade de uma relação, de um vínculo com a identidade nacional. Evidentemente, isso ele é um catalisador, tem uma resiliência, tem uma continuidade, mas uma relação que se altera e, em certo sentido, se enfraquece, assim como Eric Hobsbawm, no final do século XX, pensava o enfraquecimento da ideia do Estado-nação, que foi vetor central para constituir as identidades, que hoje deixa de ocupar o centro. Não deixa de ser importante, mas deixa de ser esse pivô central que durante tanto tempo nos galvanizava e nos mobilizava com a própria ideia, como você traz, do sequestro da Amarelinha, das disputas em torno desse imaginário nacional. Obrigado, professor Bernardo. E agora eu vou pedir para o Luca fazer a primeira pergunta para o Misha. Bom, Misha, a etnografia que você realizou na sua pesquisa, me parece que ela pode ser definida como multissituada, pois ela atravessa diferentes espaços e até mesmo cidades. Por meio disso, eu queria te perguntar, quais aproximações e distanciamentos você conseguiu perceber
ao seguir os caminhos da formação do boxe olímpico brasileiro? Obrigado, Lucas, pela pergunta. Bem, vamos lá. Multissituada, né, no sentido de que eu fiz esse trabalho de campo em 4 lugares diferentes, né? Praticamente fora desses lugares eu tive apenas em uma ocasião em Petrolina, né, no sertão de Pernambuco, mas a maior parte do tempo eu estive em São Paulo, depois fui para o Rio de Janeiro, Bahia e por último em Cuba, onde estive em Havana e Santiago. Né? Nesses lugares todos busquei, né, conhecer as academias, as escolas e principalmente as equipes que formam boxeadores com o objetivo de se tornarem atletas olímpicos. Esse acho que é o que existe de comum entre esses lugares que eu visitei. Fora esse recorte, né, que é mais ou menos o que eu diria que é o recorte da pesquisa, né, o que há de comum em todos esses lugares, porque o boxe competitivo, né, também chamado de boxe olímpico, boxe competitivo, né, anteriormente chamado de boxe amador, esse nome caiu nos dias, né, não se usa mais, porque inclusive boxeadores olímpicos são profissionais no que eles fazem, né, a distinção ligada à Guerra Fria ali já não é mais utilizada. Mas o que existe de comum é porque é uma modalidade olímpica, né? É uma modalidade esportiva, onde a maior parte dos seus praticantes, dos seus pretendentes, são jovens negros moradores de periferia, seja São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia ou em Cuba. Predominantemente homens, com um número crescente de mulheres, né? Acho que cada vez mais existe uma tendência mundial que é parte um pouco do movimento olímpico, né? De equalizar a participação de homens e mulheres nos Jogos Olímpicos. A partir de 2012 as mulheres começam a competir no boxe olímpico, né? Uma coisa que talvez seja muito recente, né? Então eram só homens que participavam da modalidade olímpica. Já não existia circuito competitivo de mulheres, de forma geral, apesar de que as mulheres treinavam boxe também, né? Tem registro de mulheres treinando boxe há mais de 100 anos, mas elas não participavam oficialmente porque não existia regulamentação para a competição de mulheres. É uma coisa muito recente. Em Cuba, por exemplo, a participação de mulheres na formação do boxe olímpico é mais recente ainda. No ano de 2024, pela primeira vez, as mulheres começam a acessar as escolas preparatórias para esportistas. O primeiro ano em que se forma boxeadora, o primeiro ano em que se inicia a formação de boxeadoras mulheres para os Jogos Olímpicos. O boxe foi regulamentado agora, né, depois da pandemia, mais recente. Mas, mesmo assim, ainda hoje, majoritariamente, é o esporte de homens, esporte de jovens, que são preparados para a formação competitiva. Isso é o que existe de comum entre todos esses lugares. Né? E com relação às diferenças, são diversas. Tem uma diferença estrutural, que eu trago isso para a minha pesquisa, né, entre Brasil e Cuba, principalmente, porque em Cuba o boxe é um projeto do Estado, um projeto do Estado revolucionário cubano. Existia boxe em Cuba antes da Revolução, antes de 1979, mas era o boxe profissional, ligado aos cassinos, ligado a jogos de aposta, ligado ao espetáculo. Né? Não existia boxe olímpico em Cuba até o triunfo da Revolução. Então, depois da Revolução, o Estado cubano ele implementa uma formação esportiva, né? Um modelo de formação esportiva que vai dar origem à Escola Cubana de Boxe. Então, com auxílio de treinadores do leste europeu, da Rússia, da Bulgária, né? Alguns treinadores do leste europeu que foram para Cuba ali no começo dos anos 60, né? Logo depois da Revolução, reivindicar-se como comunista. Né? Então, a partir de um alinhamento com o leste europeu comunista, né? Alguns treinadores, né? Pedagogos, russos, né? Eles foram para Cuba auxiliar na implementação desse modelo esportivo de formação. Então, eles levaram um conhecimento, na periodização de treinamento, uma série de conhecimentos que encontraram na sociedade cubana, né? Solo muito fértil para a formação de boxeadores. Todas as modalidades olímpicas praticadas em Cuba e ensinadas dentro desse modelo de formação esportiva, o boxe foi a modalidade mais vitoriosa, a mais eficaz. Desde o triunfo da Revolução de 59, Cuba é o país que mais ganhou medalhas olímpicas no boxe. Algumas edições dos Jogos Olímpicos eles ganharam quase tudo. No auge da preparação cubana, no auge ali da eficácia dos boxeadores cubanos, né, em 92, eles ganharam quase todas as medalhas de ouro. Tornou uma modalidade onde Cuba se demonstrou eficaz e vencedora. Então lá é um projeto do Estado, né? Um projeto implementado do Estado. É um modelo que tem uma organização hierárquica a partir, que é de cima para baixo, a partir do Estado, com regulamentações, como devem ser as
coisas, né? Com formação específica. Existe uma formação específica. Os treinadores, eles precisam, para se trabalhar como treinador de boxe em Cuba, você precisa passar por uma graduação em esporte para depois fazer uma pós-graduação em boxe, né? Isso tudo torna muito complexo e foi o que possibilitou que a modalidade sobressaísse tanto na ilha. No Brasil, a gente não tem nada disso. No Brasil, a gente tem um outro arranjo, que é um arranjo também tradicional, que é um arranjo antigo, né? Que havia tradição de boxe no Brasil desde o começo do século passado, mas não é centralizado como em Cuba o modelo de formação no Brasil. Muito pelo contrário, é amplamente descentralizado, baseado muito na experiência pessoal de treinadores que aprenderam com mestres antigos, né? São inúmeras as formas de se ensinar boxe, né? Muito como os treinadores me dizem, né? No Brasil é muito pragmático. O cara que aprendeu alguma coisa ali, aprendeu de outra maneira com outro, absorveu um pouco de um treino aqui, fez um curso com não sei quem, e aí ele acaba montando um modelo de formação muito específico. Tem treinador, para você ter uma ideia, né, de contar um exemplo, tem um treinador em Dias d'Ávila, que é uma cidade da região metropolitana de Salvador, e ele, inclusive, ele monta os próprios equipamentos para ele, né? Ele fabrica, né? Esse cara é o Almiro Gon, ele tem uma equipe de formação esportiva, né, de boxe, ele inicia jovens, tem um atleta dele que foi em destaque durante o tempo no nível nacional aqui no Brasil, chegou a participar de competições internacionais representando o Brasil, e ele fabrica os próprios instrumentos, ele constrói a partir de materiais reciclados os próprios instrumentos de trabalho, né? Ele construiu o próprio ringue na academia dele a partir de pneus inutilizados. Então acho que representa muito o modelo de formação do Brasil, né? Que é algo descentralizado, tem suas vantagens, porque existe uma dificuldade grande quando você junta esses atletas formados em diferentes contextos, a partir de diferentes modelos. Quando você junta esses atletas para formar uma equipe nacional, existe uma diferença muito grande de qualidades que cada um acaba trazendo. Então tem gente que chega na seleção brasileira e que não passou exatamente pela etapa de iniciação como deveria ter passado. Então ele chega com algumas deficiências em sua etapa de formação. Em Cuba é praticamente impossível de acontecer, porque todos os atletas passam por um modelo que todos vão aprender o mesmo fundamento com a mesma idade. No Brasil isso não acontece, né? Como é muito descentralizado, tem uma diferença muito grande de performance, uma diferença muito grande de qualidades, de atributos, né? De uso do corpo, né? Uma diferença muito grande de sotaque corporal, de estilos, né? Isso tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, né? O Brasil, a partir da Confederação Brasileira de Boxe, ele tenta, de certa maneira, centralizar uma formação e um modelo de equipe, mas ele encontra dificuldades pelos motivos que eu citei. Por outro lado, a vantagem desse modelo brasileiro, que é híbrido, né, descentralizado, é que permite a expansão da prática de uma maneira que você não tem nenhum controle. Então, as academias têm um movimento recente no Brasil de abrir academia de boxe, principalmente depois das Olimpíadas de 2012, né, quando o Brasil começa a ganhar medalhas, e desde lá ganhou medalhas em todas as edições olímpicas, né, e existe um movimento de expansão de academias de ensino de boxe, que é um movimento exponencial. Pipoca academia e equipe, assim, pelo interior do Brasil, né, principalmente nesses estados que eu visitei, né, na Bahia, em São Paulo e no Rio. Pipoca academia com uma velocidade, assim, que hoje, no passado 3 anos da minha pesquisa de campo na Bahia, por exemplo, né, hoje existem mais ou menos o dobro de equipes que existia naquele momento. A todo momento existe um processo de construção de novas equipes, né, de novas academias, muito facilitado também pelo fato de que você não precisa de uma grande estrutura para formar uma equipe de boxe. Isso é uma característica da modalidade. Isso é praticamente de nada. Você precisa do seu corpo, né? O seu corpo, ele é objeto, ele é alvo, então você não precisa de grandes equipamentos. Muita gente aprende boxe sem nenhum equipamento, inclusive sem equipamento mínimo necessário, como um calçado, né? Muita criança vai aprender boxe descalça, né? Na rua. Muitas equipes que são formadas treinam na própria rua. Então acho que essa são uma das características que formam um pouco o cenário do boxe no Brasil.
Professor, o senhor argumenta que a primeira geração de pesquisadores que olham para as torcidas de futebol tendem a observar a relação dessas torcidas no âmbito local. Porém, argumenta também que atualmente estaríamos vivendo um segundo momento, que seria mais aberto às conexões dessas torcidas com outras torcidas, ou até mesmo pesquisadores que buscam relacionar uma torcida com a outra para buscar entender elas de uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais aberta, até para pensar essas torcidas dentro desse âmbito global. Então, como pensar metodologicamente essa dimensão comparativa nos estudos da torcida? Uma ótima pergunta, Luca. Porque quando a gente olha para esse balanço do que foi feito em pesquisas sobre futebol no Brasil, a gente percebe essas duas frentes iniciais. A primeira era que vem com a própria legitimação do futebol como objeto acadêmico das ciências sociais, que é passar a associar, né, e aí talvez até se valendo de uma chave identitária culturalista, que vai se sobrepor a um viés marxista político que pensava na chave da massificação via alienação do povo. Então você tem o reconhecimento antropológico e de que maneira isso foi construído em relação a identidade nacional a partir dos anos 80, e uma outra frente, que é essa frente que vai se debruçar sobre o fenômeno dos torcedores, da torcida, de uma maneira reativa, ou seja, passa-se a estudar as torcidas organizadas porque elas estão no centro de polêmicas, de problemáticas que a opinião pública lança para a sociedade, né, que leva ao processo de proibição, de criminalização, e nos anos 90 entram em campo esses pesquisadores procurando superar alguns sensos comuns que são construídos, estereótipos que são construídos em relação a essas torcidas. Então, de fato, a gente acaba escamoteando ou negligenciando os torcedores atomizados, os torcedores que não estão agrupados, porque a torcida organizada ele já é um objeto autorrecortado, como dizia a saudosa professora Simone Guedes. Ele já se mostrava como um objeto para estudo das ciências sociais, dada a sua configuração. E aí, de fato, né, a gente tem etnografias, pesquisas de campo, que vão justamente ver o ponto de vista desses atores, como eles elaboram as suas próprias categorias. Então, os termos, e tudo isso é extraído a partir de trabalhos de campo que têm uma natureza eminentemente local. Isso vai ser feito pelo Luiz Henrique de Toledo, vai ser feito pela professora Rosana da Câmara Teixeira, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E eu comecei um pouco, embora atuando na história social, a fazer isso também com as torcidas jovens do Rio de Janeiro. Então, era um interesse muito circunscrito a um cotidiano da vivência da ditadura militar no Brasil, à luz desses pequenos grupos que não estavam contemplados numa historiografia que ia discutir justamente as questões consideradas mais importantes quando se tratava de uma história política desse período, né? Então, como isso foi vivenciado num cotidiano por atores subalternos que ficaram sem a devida atenção na reconstituição do que foi o período ditatorial militar brasileiro. Depois eu tive um processo até que me permitiu a mim próprio, né, pesquisador, alargar essa dimensão quando eu fui morar em São Paulo e quando eu fui passar a vivenciar e também estabelecer um contato com o cotidiano das torcidas em São Paulo, que tem uma estrutura organizacional do ponto de vista de sedes, do ponto de vista de encontro, de sociabilidade, para além do jogo, que chama a atenção de um carioca que vai morar em São Paulo. Então, a gente fez, inclusive, um projeto para a FAPESP chamado Territórios do Torcer, em que justamente essa vivência da torcida como um pertencimento para além do estádio, para além dos 90 minutos, para além, embora, obviamente, voltado para a vida do clube, né, de segmento do clube, isso estava colocado. Então, ali já surgiu uma primeira chave de comparação, ainda que interestadual, ainda que circunscrita ao elemento nacional, em que permitiu a gente ver como essas organizações se situavam em cidades como o Rio de Janeiro, com as características do Rio de Janeiro, com o impacto, por exemplo, que teve o funk na cultura das torcidas do Rio de Janeiro, em que as periferias, parcelas expressivas dessa juventude vão aderir às torcidas nesse momento. Esse é o momento que, demograficamente, nos anos 90, as torcidas explodem, saltando para a escala, né, do milhar, e que multiplicam os problemas justamente de ordem pública, né? Então, um dia de jogo é necessariamente um dia de atenção do ponto de vista da ordem pública, porque esses grupos estão se reunindo nos bairros, nos meios de transporte, nos arredores do estádio, e essas aglomerações gerando, né, uma espiral de violência com conflitos, rivalidades, vinganças, enfim, premeditações, armas brancas, armas de fogo, tudo isso tensionou essa escala. Mas, enfim, conseguindo já ter elementos para, em duas cidades, né, duas metrópoles brasileiras, a gente ter elementos comparativos que nos pareceram interessantes. Aí a gente volta um pouco para a primeira questão, primeira pergunta que a Bruna trouxe,
porque aí é esse momento também de uma circulação acadêmica que a gente tem contato com o trabalho de colegas na Europa e na América do Sul, né? O meu pós-doutorado foi na França, eu consegui fazer em parte uma etnografia com torcidas francesas, acompanhando também um pouco essa dinâmica de imitação das torcidas que você tem, o modelo dos ultras italianos, dos chamados hooligans ingleses, como isso se espalha um pouco pela Europa e de que maneira as torcidas francesas, ressentidas de uma certa inferioridade, se atualizam imitando ou se apropriando dessas formas, desses estilos de torcer pré-existentes, né? Então, a partir daí a gente começa a circular e a tentar pensar esses paradigmas comparativos a partir do que a gente observa. E aí, no caso da América Latina, muito a partir desses colóquios, né? Então, conhecendo também etnografias, trabalhos sociológicos e históricos de colegas que vão, por exemplo, estudar em Córdoba, né, o Belgrano e os Los Piratas, o São Lourenço, que tem lá Butler, né, os Borrachos del Tablón do River Plate, um pouco a partir desses contatos de uma torcida, de um clube, de uma barra, e entender esses contatos e estabelecer comparações. A gente chegou a publicar em conjunto, né, com colegas mexicanos da Costa Rica, que eu acho que foi também um ganho muito interessante. A América Central, que para a gente praticamente não inexiste do ponto de vista quando a gente, né, estabelece contatos, né, foi muito legal. Colegas da Argentina e do Chile, né, com a Argentina a gente tem mais contato, e a partir desses contatos a gente estabeleceu que as formas comparativas baseiam em 4 eixos, né? O eixo que vai tratar da questão histórica, como o desenvolvimento dessas hinchadas, dessas barras, dessas torcidas se dá em cada história nacional, de que maneira identidade e cultura é um segundo eixo importante para considerar cada uma dessas associações em diferentes países, a temática da violência ou do chamado aguante, que é uma categoria nativa argentina exportada para a América Latina, como ela é também um eixo central, porque ela é ambivalente, né, que é do aguante de apoio ao time durante o jogo, mas de resistência corporal à luta, e a própria performance torcedora de alento durante o jogo. E, por fim, a questão do poder, né? O quarto e último eixo que a gente tratou para conseguir comparar torcidas do ponto de vista internacional tem a ver com hierarquia, organização, burocratização, como esses grupos que se constituem por um princípio básico, incentivar o clube do seu coração, eles adquirem uma série de outros significados que vão além desse simples apoio, que envolve poder econômico, poder político, relação com outras entidades, relação com polícia, com autoridades, com outras barras. E isso numa escala progressivamente internacionalizada, se a gente pensa tanto a Champions League quanto a Libertadores da América, né? Então isso a gente observa como essas relações vão crescendo na medida em que a própria importância dessas competições cresce. Então foi um pouco a partir desses eixos que a gente estabeleceu unidades possíveis para comparar entre diferentes continentes. Pelo acompanhamento, a gente percebe que isso também é uma realidade colocada hoje também nos Estados Unidos, que tem lá as suas também formas associativas de torcer no soccer, que temos no Mediterrâneo, a gente tem o norte da África com torcidas hoje que chamam a atenção, né? Enfim, vídeos que viralizam, né? De cânticos, de instrumentos pirotécnicos, enfim. É muito interessante como isso é dinâmico, isso vai sendo também desenvolvido e agora em outros continentes. Se a gente pensar, por exemplo, a Austrália, né? Que é um país que não está no imaginário, no radar de uma cultura clubística mais desenvolvida. E é um país multicultural que, por exemplo, absorve contingentes que vêm da Sérvia, que vêm da Croácia, e que vão, um pouco num certo vácuo de uma ausência de uma tradição torcedora mais longeva, vão importar, né, ou vão levar aquilo que é próprio dessas culturas nacionais para esses outros países, né, e que vão desenvolver. Quando isso não é programado, né, por exemplo, nesse contato que a gente teve com um antropólogo da Costa Rica, ele dizia como houve intencionalmente uma relação do principal clube da Costa Rica, que é o Saprissa, na criação da sua torcida, e isso parte do clube, num contato com a Universidade Católica do Chile, que tinha uma hinchada chamada Los Cruzados. E houve quase que uma exportação de know-how dos Los Cruzados para estabelecer a ultramorada, que é a torcida organizada do Saprissa. Então, como que há agenciamentos, que há uma relação que muitas das vezes até começa pelo próprio clube, que sente a necessidade de ter uma torcida forte para seguir a sua associação. Então, é muito interessante esse panorama, é um panorama dinâmico, é um panorama que se transforma. Então, por isso a gente percebe que também a gente tem aí uma fronteira a explorar, se a gente pensar
pensar o que é o cenário das torcidas, e se a gente pensar em Índia, se a gente pensar em China, se a gente pensar em Japão, que não passa na televisão, mas que a gente já sabe que existem uma estruturação de agrupamentos torcedores e que vão porando a música local, uma percussão local, um elemento da cultura material que é própria e que se junta com uma música internacional. Então é muito interessante como essas bricolagens, né, ou as chamadas culturas híbridas, vão se metamorfoseando também no universo das culturas torcedoras. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Valeu, professor Bernardo. Inclusive, me deu uma ótima ponte para chamar a próxima questão para o Misha, que também trabalhou numa perspectiva translocal. Inclusive, teve a oportunidade de estar em Cuba, como ele já comentou, um país que é referência na formação de atletas para o boxe olímpico. Então, eu vou pedir para o Misha contar um pouco notas etnográficas acerca das diferenças nas acomodações urbanas, nas acomodações espaciais, que servem para esses jovens se formarem enquanto boxeadores. Assim, em São Paulo existe uma tradição do boxe ser praticado em clubes, em linhagens familiares, que aqui existe desde os anos 50, mais ou menos, com o processo de industrialização, foram construídos e era um período um pouco onde se apostava ali no bem-estar social, né? Um período onde se apostava cuidado com o trabalhador, né? Então foram construídos muitos clubes ligados à empresa. Então a Pirelli tinha um clube, né? A multinacional, a Pfizer tinha um clube, a ABB, meu pai trabalhou, tinha um clube da ABB. Existiam esses clubes e existiam profissionais de modalidades esportivas que trabalhavam nesses clubes. Então o boxe ele esteve muito ligado a esses clubes durante muito tempo aqui em São Paulo. A seleção brasileira mesmo esteve ligada ao clube de São Caetano, isso lá nos anos 90, durante muito tempo usava a estrutura do próprio clube. Esse arranjo específico é uma coisa muito de São Paulo. O boxe está ligado à prática em clubes de grandes empresas. Esse recorte é muito de São Paulo. Na Bahia, por exemplo, como tem um movimento de industrialização tardia comparado com o Sudeste, com São Paulo, não houve esse movimento de institucionalização do esporte em clube. Então, na Bahia, o fenômeno se deu de outra maneira. Por outro lado, aqui em São Paulo, como a modalidade sempre esteve ligada um pouco à ideia de espaço institucional, e na Bahia não, né? Na Bahia, a modalidade está ligada ao ambiente doméstico, ligada ao grupo do bairro. Então, aqui em São Paulo, como está ligado ao ambiente institucional, ela não cresceu como ela cresceu na Bahia. Na Bahia, hoje, o boxe é disseminado na paisagem. Eu diria, inclusive, que o boxe é mais popular na Bahia do que em Cuba. Porque, disseminado, quando eu digo, é que realmente, por onde você anda, você vai encontrar gente treinando, né? Em praça, na rua mesmo. Se tiver um ambiente aberto, com alguma possibilidade, com chão ali, plano, você vai encontrar gente treinando boxe, né? E nas próprias academias, né? Que são pequenas academias, são que nem aqui em São Paulo, que são clubes estruturados, ou academias que surgiram a partir de clubes estruturados, com bons equipamentos, né? Com ringue, com um ambiente, eu diria assim, seguro na paisagem urbana. Daí isso é completamente diferente, né? Está disseminado na paisagem, é feito numa praça, feito na casa de alguém. Então você tem assim todas as regiões da Bahia, né? Tem que pensar na configuração da cidade também, que é muito diferente de São Paulo, né? Precisa ser levado em conta. Então a gente tem uma segregação de raça e classe que é muito expandida do centro para as periferias. Salvador não é exatamente assim, né? Salvador eu diria que é uma cidade basicamente, a cidade toda é uma grande periferia com alguns enclaves brancos muito situados em pequenos lugares. A cidade é a maior cidade negra, segunda maior cidade negra do mundo, né? Depois de Lagos, capital da Nigéria, né? Eu diria que a cidade toda ela possui boxe porque a configuração
populacional é muito diferente da configuração aqui de São Paulo. No Rio de Janeiro, o boxe tem uma tradição mais recente, ele ganhou força, principalmente depois das Olimpíadas de 2016, que foram no Rio, né? Tinha algumas academias antigas, algumas linhagens, né? Tem o famoso mestre Santa Rosa, uma figura um pouco lendária do Rio de Janeiro, foi um treinador de boxe, ele foi militar, contam histórias dele, não existe uma biografia, uma história muito, muito boa dele a ser pesquisada, né? O que existe são através de relatos orais de treinadores, né? Um treinador Vídeo do Vidigal, que foi aluno do mestre Rosa, quem contou um pouco sobre ele, um cara que ensinava boxe no Rio de Janeiro desde os anos 50, e ele fez uma academia muito famosa na Lapa, que é no centro do Rio, que era uma academia que inclusive foi fotografada pelo Miguel Branco, e essas fotos ficaram muito famosas, né, ali nos anos 90, mas é isso, é um treinador que construiu uma linhagem de boxe. No Rio de Janeiro o boxe se tornou mais popular muito recente agora, depois dessas Olimpíadas, porque as Olimpíadas foram no Rio, que nos leva a pensar também o fato curioso dos Jogos Olímpicos, né, porque pela experiência do Rio, a gente viu como um evento que, inclusive, potencializa a segregação urbana. Por outro lado, é um evento que também, como traz esse imaginário do herói, né, é um evento que permite também que as pessoas que estão, de alguma maneira, participando e entendendo o que é ser um atleta olímpico, passem também a desejar fazer parte do movimento olímpico. Então, os Jogos Olímpicos são muito ambíguos, né, porque ele concentra essas duas formas de ser. Então, no Rio de Janeiro é muito recente, são poucas academias que existem no Rio, né? E curiosamente elas estão mais concentradas na região central e nos bairros da Zona Sul, né? Que é a parte nobre do Rio de Janeiro, apesar de estarem em favelas, né? Mas a academia principal do Rio está no Vidigal, né? A segunda academia principal do Rio, do Mestre Cachorrão, está no centro do Rio, na região central. Existe também, como em outros lugares, existe uma tendência de crescimento da modalidade, né? Tem outros treinadores na Rocinha, tem treinador com trabalho, no Complexo da Maré, mas é um movimento mais recente, ganhou força ultimamente, mas é um movimento mais recente. Em Cuba, como eu disse, como é um projeto de Estado, o boxe está nas escolas do Estado. O que existem lá é uma divisão do trabalho de formação. Então existem as academias, que são academias de bairro, são academias de iniciação, que é o primeiro contato da pessoa com a modalidade, né? Elas estão principalmente no centro da cidade, em Havana como em Santiago. Essas academias estão na região central. O que é preciso também é levar em conta como se dá a configuração, a cartografia de Cuba, que também é muito específica, né? É muito diferente da nossa experiência brasileira, porque é uma sociedade revolucionária, ainda em revolução. A revolução não terminou em Cuba, ela continua, ela está em curso, e essa revolução ela modificou completamente a forma de moradia em Cuba, isso principalmente em Havana, que é onde eu estive mais tempo. Então o que aconteceu em Cuba foi um movimento inverso ao movimento de São Paulo, que é o movimento de São Paulo de expulsar as pessoas, os trabalhadores para as periferias. A Revolução Cubana ela traz os trabalhadores para o centro da cidade. Então a Revolução Cubana ela expulsa os grandes proprietários que tinham cassinos, né, grandes proprietários dos hotéis, ela expulsa essas pessoas e traz a população de trabalhadores para morar nesses lugares, que causa, por outro lado, um grande adensamento populacional na região central e seus problemas ligados à infraestrutura urbana. Tudo isso é muito visível para quem visita Cuba. Mas o boxe, assim como grande parte da população de Havana, está na região central. As periferias de Havana são áreas rurais, chamam de campo lá. Falam, você vai para o campo, né? Você vai para o campo é você se distanciar 20 quilômetros do centro da cidade. Aqui em São Paulo, 20 quilômetros você chega na periferia, né? Onde eu morava em Guarulhos eram 30 quilômetros da região central, né? E lá não, lá a equipe nacional cubana, ela vive num centro de treinamento que está a 20 quilômetros da região central, e lá é chamado de fazenda, né? Eles treinam lá em La Finca, né? O nome popular, lá é a fazenda do boxeador, né? Na região periférica, próxima. Então, essas escolas de iniciação estão na região central. A diferença são as escolas de formação e aperfeiçoamento. Essas escolas foram construídas a partir dos anos 70. Essas escolas são grandes aglomerados, são grandes prédios, estruturas gigantescas, né? Escolas assim para mais de 1.000 alunos, né? Eu conheci duas dessas escolas especiais para esportistas, né? Conheci a de Havana e conheci a de Santiago. A escola de Havana tinha 1.200
200 alunos, e ela forma em todas as modalidades olímpicas, ela tem treinamento para todas as modalidades olímpicas. Não me engano, era 1.250 alunos, né, matriculados. Essas escolas, então, são grandes prédios em funcionamento em forma de internato. Então, para jovens crianças dos 11 aos 17 anos, eles passam a semana nesses lugares, então tem alojamento, tem alimentação, tem posto médico, tem espaços de lazer, fora os espaços para específicos de treinamento esportivo. Então são grandes prédios, são grandes estruturas, e essas escolas estão na região periférica da cidade, elas não estão no centro. As escolas estão em lugares afastados da cidade. Faz um pouco parte, inclusive, do modelo mesmo, construir grandes conglomerados para a formação esportiva em locais isolados da cidade, para que eles passem a criar ali uma comunidade em torno das modalidades esportivas. Então acho que existe esse movimento. Se faz a iniciação no centro da cidade, mas o objetivo é sair do centro da cidade e ir para uma escola que está na periferia da cidade. Professor, uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer é pedir um pouco uma reflexão sua sobre esse novo processo de arenização que a gente vem assistindo desde a década de 90, que traz um outro perfil para os estádios. Como você enxerga essa mudança de perfil? Não possibilita mais o acesso de certas camadas da sociedade brasileira. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse fenômeno. A gente organiza um pouco essa história social do futebol, essa história política do futebol, e muitas das vezes a gente aciona esses elementos de maneira até esquemática, mas um pouco para a gente organizar esse pensamento de algo que é estrutural, que é conjuntural e que muda, e que, se a gente também olhar numa perspectiva histórica, diacrônica, algo que parece também tão usurpador, numa chave da retração de direitos, também, se você se volta a um futuro não tão distante, a um passado não tão distante, isso também se dá do ponto de vista da linguagem das pessoas, enfim, dessa ideia de que estava se perdendo uma certa essência, né, uma certa nostalgia. Então isso coloca-se e se recoloca. A gente organiza um pouco essa ideia de uma passagem da era dos estádios públicos, né, da era do futebol de massas, um pouco dessa própria relação da própria identidade nacional com os pés de obra, com uma formação do imaginário nacional brasileiro nessa virada para o século XXI, né? De que maneira isso, a ideia de uma arenização, ela intensificou essa percepção de que há um novo momento, uma nova fase e uma nova relação que tem na centralidade dos estádios, na própria iconicidade do estádio, ou seja, onde ele se situa na cidade, que formato arquitetônico ele tem, como é a sua disposição para acolher do ponto de vista quantitativo, como o estádio, a sua arquitetura, ele de alguma maneira induz ao tipo de classificação de torcedores espacialmente, como ele se distribui dentro do estádio, em cima, embaixo, lateralmente, enfim. A própria introdução das arenas trouxe um vocabulário de setores que também reproduz a forma como isso é nomeado na Europa, enfim, é muito interessante ver essa percepção. Então, existe uma retórica, né, uma retórica de que o povo perdeu o lugar, enfim, que o povo está sendo excluído, alijado. Isso tem consequências diante de fato, de uma nova ordem, né, de um novo conjunto de espetáculos esportivos. A própria criação engendrada pela FIFA nos anos 30, né, ela vai sendo também desterritorializada, né, de que maneira você precisava desse deslocamento e cada vez mais os meios de comunicação ressignificam isso. Então é muito interessante ver esse conjunto de transformações acontecendo hoje, né, quando uma Copa do Mundo que tinha 16 seleções passa a ter 24, passa a ter 32, vai ter 48, 55, vai ser realizada, dividida em 2 países, agora vai ser dividida pela primeira vez em 3 e no futuro também não tão distante, entre 6 países e 3 continentes, né? Então, como o impacto dessas mudanças também atinge essa relação do espectador e do telespectador de esportes e de futebol em particular, né? Então, essa ideia de que a arena, ela significa uma redução da escala, né, daquele torcedor atomizado, né? Então, quanto mais torcedores no estádio, esse era o princípio de grandiosidade de um estádio de futebol, né? E não à toa a própria criação do Maracanã em 1950 para receber, para hospedar a 4ª Copa do Mundo de futebol, teve em vista essa superação de uma meta de recorde, né? Um estádio tem que ser grandioso porque ele cabe mais pessoas. E a segunda metade do século XX, ou seja, justamente enquanto esse estádio era desenvolvido, essa experiência foi se alterando à medida em que a televisão, o televisionamento começa a se impor e a multiplicar a irradiação do alcance do futebol transmitido para os diversos quadrantes do globo, né? Então, ao mesmo tempo que se engendrava
engendrava o maior estádio do mundo, superando o Glasgow, superando o Upton Park na Escócia, né, com até 155 mil torcedores oficialmente. A gente assiste paulatinamente essa transformação no sentido do estádio, né? Então hoje você tem um futebol que continua sendo popular com um estádio que deixa de ter o sentido popular, ou seja, do convívio interclasses que ele tinha durante boa parte em que vigia o princípio dos estádios públicos, das praças esportivas, né? A ideia da praça esportiva, ou seja, do espaço para todos, para a coletividade, que foi a grande marca do futebol brasileiro da segunda metade do século XX, né? Então a gente está num conjunto de transformações, de espetacularizações, em que essa espacialidade ela vai adquirindo novos contornos, né? Então você passa a ter reuniões de coletividades em torno de bares, em torno de pubs, em torno de espaços de transmissão que vão também nuclear formas de adesão que continuam importantes e vigentes. E mesmo o próprio entorno do estádio, mesmo aqueles que não podem adentrá-lo, eventualmente podem se apropriar daquele entorno e estabelecer uma tradição de acompanhamento de estádio, tendo em vista esse encolhimento, tendo em vista que essa escala ela é reduzida e que você tem essa nova configuração, né? Então é muito interessante pensar isso, né? Pensar essa questão de onde na zona urbana é pensado, né? Dentro de toda uma engenharia de trânsito, toda uma engenharia de circulação, o estádio, o locus do estádio, né? A sua própria configuração espacial. Se a gente pensar o que tem sido a construção de estádios, e aí isso vale também para os Jogos Olímpicos, né? Do que foi os Jogos Olímpicos de Pequim, né? Com arquiteturas muito chamativas, né? O que a gente vê agora nos países do Catar, né? Na Península Arábica, enfim, a maneira como os países, né, mobilizam essas vitrines, né? Esses palcos de exibição dos espaços esportivos é muito interessante. E aí, repito, né? Como isso implica em continuidades e descontinuidades entre aquilo que a gente acompanhou ao longo da história do futebol. Então, a gente chama esse período, essa fase, né, de arenização, que contempla essa ideia de que a rentabilidade do estádio não está mais corada na questão da demografia, que deixa de ser o modelo, o grande estádio, para o estádio confortável, seguro, para pequeno e médio porte, vamos assim dizer, pensando aí dessa ordem de 40 a 60 mil torcedores, que aí reduz consideravelmente aquilo que era o parâmetro há décadas atrás, em que você tinha 100 mil, 110 mil, 120 mil torcedores em grandes estádios brasileiros, né? Então é muito interessante perceber como isso vai se mantendo e vai se modificando ao mesmo tempo. Eu queria perguntar se, por um lado, a gente vê no futebol que tem esse processo de arenização dos estádios, que exclui cada vez mais os torcedores dessa participação. No box, você comenta que o espaço ele precisa ser visto como múltiplo e de acolhimento, né? Até por conta da herança do fundo de quintal. Você podia falar mais um pouquinho sobre esse lugar originário? Obrigado pela pergunta, Bruna. Fundo de quintal, muito interessante, né, essa ideia, que é comum na narrativa dos treinadores, né, principalmente em Salvador, muito comum que eles se refiram sempre em suas trajetórias ao fundo de quintal como lugar mítico e de formação. É no fundo de quintal onde eles aprenderam, tiveram as primeiras aulas de boxe. É no fundo de quintal onde se formaram, não só como boxeador, mas como pessoa. Então, fundo de quintal, curioso, né? Porque se a gente pensar numa configuração urbana de onde essas pessoas estão falando, né? Quintal, uma configuração urbana ali que é nos anos 70, 80, que é quando essas pessoas aprenderam boxe, quintal era o fundo da casa, né? A casa está de frente para a rua, o quintal está no fundo. O quintal ele possibilita alguma forma de segurança e opacidade que, estando dentro do seu quintal, você não está no ambiente público que representa a rua. Então, estar no quintal possibilita alguma segurança e alguma autonomia para que você desenvolva práticas diversas. Tem histórias de fundo de quintal que não são do boxe, né, mas tem histórias icônicas, né, sobre o fundo de quintal, né? O nascimento do samba do Rio de Janeiro está muito ligado à casa da Tia Ciata. E a casa da Tia Ciata era famosa pelos seus encontros no fundo de quintal. Muitas práticas afrocentradas nasceram no fundo de quintal, principalmente por esses atributos, né, de possibilitar uma prática que ela não é vigiada como se fosse uma prática pública. Então ela é uma prática que é realizada no ambiente doméstico, mas que não é realizada apenas pelas pessoas ligadas ao ambiente doméstico. No quintal, você recebe pessoas de fora, né? Você recebe pessoas, recebe os vizinhos, recebe pessoas da família, recebe
colegas, parceiros, mas recebe também pessoas que é preciso lidar, né? Que não necessariamente são pessoas aliadas. O fundo de quintal faz parte do ambiente doméstico, mas ele é um espaço aberto, espaço para receber um número de pessoas que não necessariamente está no controle do dono da casa. Mais ou menos isso. Então, assim, muitos desses treinadores apresentam essa narrativa, muito comum, né? Eu aprendi o boxe no fundo de quintal. Eu passei se não fosse, tem uma fala muito importante de um treinador Salvador, que é o Joilson Santana, né? E esse cara, ele foi o primeiro boxeador da Bahia a ir para uma Olimpíada, em 1988. Em 1988, um dos treinadores, inclusive, era o Fábio, que foi treinador aqui da Universidade de São Paulo no momento que a modalidade esteve colocada no clube, no CPUSP. Então, o Joilson Santana foi o primeiro atleta boxeador baiano a ir para os Jogos Olímpicos. Conta muito sobre a importância, ele fala muito sobre a importância do fundo de quintal, né? E ele chega mesmo a dizer que se não fosse o fundo de quintal, ele não teria se transformado em atleta olímpico. Para você ver a importância desse ambiente na formação, não exatamente na formação técnica enquanto atleta, mas na formação de pessoa, porque a partir do fundo de quintal você passa a testar a sua coragem, passa a lidar com a diferença, passa a lidar com a variedade de estilos, né? Então, tem uma importância grande na narrativa dessas pessoas, tem uma importância grande porque é o lugar mítico de formação do boxe brasileiro. A importância do fundo de quintal, ela é atravessada por um fato que é muito específico e singular da Bahia. É o fato de que muitas pessoas começaram a aprender boxe nesse ambiente, no fundo de quintal, para participarem do carnaval. Isso é muito curioso, né? Essa influência do carnaval na expansão da modalidade. Isso é um caso específico e único, eu diria, no mundo. E acontece na Bahia, acontece ainda hoje, e é uma tradição que foi criada há pouco tempo atrás, né? Foi criada ali nos anos 90, mais ou menos, quando criaram o abadá, né? O abadá é uma roupa especial que os turistas compram para participar dos blocos. E já que eles compram essas roupas, eles precisam ter uma área segmentada em volta dos blocos que saem no período de carnaval. E essa área segmentada se tornou popular, então, por ser uma área destinada aos turistas, né, quem tinha poder aquisitivo para participar, né. Em volta dessa área se ficou popularmente conhecido como a pipoca do carnaval, que são moradores que vão curtir o carnaval sem o abadá, né. Então são pessoas populares das periferias, né, que sempre participaram do carnaval, né. O carnaval de rua em Salvador, né, ele é uma criação afrocentrada, no começo do século XIX, começo do século XX, né? Na virada do século XIX para o século XX, já se tem notícias de blocos de carnaval com temáticas africanas, com nomes africanos. O carnaval de rua na Bahia, ele é africano, ele é negro e africano. Então essa população começa a participar dos trio elétricos em volta da região segmentada do abadá, e em algum momento essa dança, ligado ao axé music, né, e suas variações musicais que são diversas, né? Em algum momento eles começam a perceber que existia uma pulsação rítmica que favorecia você dançar na postura de combate do boxe. Então se tornou popular você dançar o carnaval, participar do carnaval, como se estivesse simulando o confronto de uma briga de boxe. Isso ficou conhecido como a pipoca do carnaval. É uma prática majoritariamente masculina, apesar de que mulheres participam também ocasionalmente, né? Mas é uma prática de homens negros da periferia, né, que se utilizam da possibilidade de sair ao lado do trio elétrico, né, ao lado, no fundo, né, em volta do abadá, em volta da área segregada, né, aproveitam desse momento, e eu vejo isso também como uma forma de disputar a cidade, sabe? Disputar o uso público das ruas, né? Disputar o fato de que o carnaval é negro e africano, né? De que, na verdade, a pipoca, ela engloba o abadá, né? Ela cerca o trio elétrico com o abadá, né? Ela tem uma pressão ali, como se estivesse querendo dizer que a rua é nossa, né? A rua é nossa, inclusive, para nos divertirmos do jeito que a gente quiser, inclusive com agressividade. É muito comum que as pessoas me perguntam por que a pipoca não invade a área segregada, né? É muito comum essa pergunta, né? Como essas pessoas não invadem a área turística segregada, né? Eu diria que é justamente o contrário, né? O principal é não invadir, o principal é
Porque invadir significa se relacionar, né? Invadir significa você considerar aquilo que existe do outro lado. E acho que o movimento é exatamente o contrário, né? É mostrar que existe uma autonomia, que existe uma forma de se fazer o carnaval desse lado aqui. Existe uma forma autônoma, né? Disputa pelo espaço, disputa pela rua, disputa pela ideia do que é o carnaval da Bahia. Então se relacionar seria romper com essa autonomia. Inclusive uma autonomia na própria produção da violência, né? Porque pratica-se a performance da agressividade, né? É uma forma de dizer também que o monopólio da violência nesse momento é nosso. Não é da polícia, não é de quem comanda e gere o carnaval, né? Esse monopólio é nosso, né? Então existe uma tensão muito grande, inclusive com a própria polícia, né? Existe uma tensão muito grande com essas relações, né? Com a relação com o Abadá, com a própria polícia, né? Porque tudo isso está em jogo, né? Participar da pipoca, tudo isso está em jogo. A disputa pela cidade, né? Uma cena de autonomia, e é curioso que essa postura da agressividade, né, ela está vinculada ao boxe, né, principalmente ao boxe, a capoeira também, que é muito comum em Salvador, né, mas a postura que se chama de base, né, botar a base, né, dançar na base, né, que é o termo que se utiliza, né, essa base é um fundamento do boxe. Então, por mais que a capoeira esteja muito ligada ao imaginário do que é ser baiano, né, o Carnaval de Salvador, ele está muito mais vinculado ao boxe do que à própria capoeira. Então isso também favoreceu a expansão da prática nesse estado, né, em Salvador principalmente, mas em toda a região do Recôncavo. Na região do Recôncavo existe uma festa muito parecida com o Carnaval baiano, que são as micaretas. São festas que são cópias do Carnaval baiano, só que acontecem em outros períodos, que não no período do Carnaval. Acontece no aniversário de uma cidade, acontece algum feriado local, mas o modelo é o mesmo, né, que são trio elétrico com os abadá. Então o boxe se torna muito popular na Bahia por causa do carnaval, porque muita gente foi aprender a modalidade para participar do carnaval. Tem muita coisa em jogo quando você performa a valentia publicamente na situação, na cena do carnaval. Para os homens tem muita coisa em jogo, então a gente precisa ver isso de uma forma mais complexa do que apenas uma reprodução de agressividade, de virilidade. É também isso, mas é muito mais que isso. Então para aquele jovem que não tem reconhecimento e valorização assegurado pelo seu lugar de origem, né, performar a valentia na cena do carnaval é uma forma de se conquistar dignidade, reconhecimento e valorização. Por isso é tão importante para esses jovens ser brigão de carnaval. Em algum momento da história da Bahia, esses jovens passam a se inserir em locais institucionais da prática do boxe e trazem esse repertório, que é o repertório da coragem, né? Repertório do brigão de rua, da performance, da agressividade. Eles trazem esse repertório para o contexto regulamentado da prática do boxe. Então é por isso que o boxe é tão popular na Bahia também, porque ele tem esse substrato que é a prática da performance agressiva no ambiente público do carnaval. E com essa fala brilhante do Misha, eu encaminho esse episódio para o seu encerramento. Agradeço novamente Giancarlo Machado, que conversou com a gente no primeiro episódio da série, professoras Mariane Pisani e Bárbara Pires, que conversaram conosco no segundo episódio, e Misha Soares e Bernardo Buarque, que contemplaram a gente com essas aulas nesse último ato da série Esporte Cidade. Quem sabe uma segunda temporada futuramente. Mas para esse ano nós tínhamos pensado nesses 3 episódios. Eu espero que eles sejam inspiradores para todos que se animam a pensar as dinâmicas socioculturais a partir dos esportes. Então, em nome de toda a equipe do Observatório do Lazer e do Esporte, os nossos pesquisadores, nossas pesquisadoras, muito obrigado à Urbanidades por nos ter proporcionado a oportunidade de estar aqui, e nos vemos em próximos encontros. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.